Olá, a consciência do Dharma. Sejam muito bem-vindos. Diálogo sobre o Dharma do meu mestre espiritual Chandramukha Swami. Então, vamos dando sequência aqui, falando das ordens sociais dentro da filosofia védica, dentro da organização, chamada de Varnashrama. Varnashrama é o ashram, é a localização onde eu estou. Se eu gosto de estudar, se eu gosto de ensinar, se eu gosto de estar nesse processo de passar conhecimento, se eu posso ser chamado de Brahmacharya na filosofia védica. E o Brahmacharya, ele pertence ao ashram do Brahmana, que é o ashram do estudioso. Mas existem outras qualificações também. No ideal do Varnashrama, cada pessoa deve seguir seu próprio caminho de acordo com sua natureza e suas qualidades individuais, com seu guna, que são suas qualidades, e com sua natureza, que é o karma. O karma, que é o caminho que você traz com você para que você possa exercer suas atividades aqui presos à sua natureza material, que vai ser oscilar entre bondade, paixão e ignorância. Diferente da mentalidade competitiva do mundo moderno, que muitas vezes leva à imitação e à busca por status, o Varnashrama incentiva que cada indivíduo trabalhe de forma ética em sua própria posição. Então, cada um tem sua posição, contribuindo para o bem da sociedade de acordo com suas capacidades. Além disso, o foco está na purificação do coração e no despertar espiritual. Então, aqui tem duas plataformas, purificar o coração e despertar espiritualmente, para que você possa avançar na sua consciência espiritual. Dessa forma, o ideal do Varnashrama, que é onde você vai se situar com sua natureza e com sua qualidade, promove uma sociedade mais equilibrada e cooperativa, onde cada um desempenha seu papel sem a pressão de competir com os outros. Porque nesse mundo o sol brilha para todos, até o sol não diz assim, não, eu não vou hoje colocar meus raios nessa pessoa porque ela não merece. Não. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, e os raios de Deus é para todos. Então, este mundo que Deus criou é para todos. E todos devem cooperar entre si e desempenhar um papel sem precisar competir. Mas o que a gente vê hoje aqui nessa sociedade atual é justamente o contrário dessa leitura. Na atualidade, somos inclinados a pensar que todos devem procurar escalar o topo, mas o grande problema nisso é a criação de uma sociedade competitiva. Devemos seguir o nosso próprio caminho, mesmo que seja difícil, em vez de tentar imitar os deveres dos outros. Então, faça o seu talento brilhar, e esse brilho do seu talento, da sua qualidade e da sua natureza, ofereça a Deus. Assim, você vai viver conforme sua própria natureza. E assim, dessa forma e desta forma, não assim e desta forma, devemos nos esforçar para purificar o coração e buscar o despertar espiritual. Então, aqui o Varnashrama traz isso. Cada um no seu quadrado, exercendo sua função de acordo com sua natureza, com suas qualidades individuais, onde você vai viver o guna, que é a natureza, e você vai estar em bondade, paixão e ignorância, e você vai trazer uma natureza que você já vem com ela desde uma vida passada. E aí você vai atuar nessa vida presente e oferecer a sua vida como oferenda a Deus, caso você queira agradar o Supremo. Aqui vem um segundo diálogo, um próximo diálogo, não segundo, um próximo diálogo com uma pergunta. Como a realização da verdadeira identidade espiritual permite a prática de ações sem apegos aos frutos? E é difícil, porque a gente se apega sempre aos nossos trabalhos e a gente quer ser proprietário do resultado dos nossos trabalhos. Realizar ações sem apego aos frutos é o princípio central do Dharma. Vou repetir. Realizar ações sem apego aos frutos deste trabalho é o princípio central do Dharma, da sua missão. Tal ação desinteressada, conhecida como Nishkama Karma, é executada naturalmente pelo indivíduo, que vai realizar sua verdadeira identidade espiritual distinta do corpo material. Tal indivíduo não está preso à realização da ação alguma, uma vez que ele age movido pela libertação do seu eu espiritual. Então, nesse sentido,
Nós temos a nossa natureza, nós vamos nos realizar dentro dessa natureza, nós vamos oferecer nossos talentos para Deus e nós vamos agir movido pela liberdade da nossa alma, que ela quer agradar a Deus. E não vamos agir pelo nosso corpo, que só quer desagradar a Deus. Porque quando você pensa em corpo, em coisas materiais, você está indo na direção oposta de Deus. Estando desapegado das coisas materiais, ele é livre tanto para agir quanto para não agir. Como exemplo, aqui tem um exemplo para a gente entender melhor. De tal alma livre, como exemplo de tal alma livre, a suprema personalidade de Deus, chamada de Krishna na filosofia védica, menciona Janaka Maharaja, o pai de Sita Devi, que assim como o santo guerreiro São Luís, é citado como alguém que alcançou a perfeição através de seus atos magnâmicos. Esses exemplos deixam claro que quem realizou seu eu, quem realizou que eu sou uma alma, serva eterna de Deus, então eu estou na minha constituição, e por eu ser uma alma, por eu ser esse eu espiritual, esse eu superior, eu não vou permanecer de braços cruzados, na preguiça, na procrastinação, na reclamação, no vitimismo, mas trabalhar naturalmente para o bem do mundo. Porque se eu estou aqui, eu tenho uma missão. Qual é a minha missão? Trabalhar, ganhar dinheiro para pagar a conta, isso significa sobrevivência. Mas se eu vou no meu Dharma, e eu ofereço meus talentos, ofereço minha inteligência, ofereço meu pensar, sentir e agir em consciência de Deus, aí sim eu vou estar exercendo a minha constituição real, que é a constituição da minha alma. Ao referir-se a si, o próprio Cristo enfatiza esse ponto. Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 22. Não há trabalho prescrito para mim dentro de todos os 3 sistemas planetários. Nem sinto falta de nada, nem tenho necessidade de obter algo. Mesmo assim, ocupo-me dos deveres prescritos. Até a própria personalidade de Deus, Krishna, na filosofia Vedanta, Bhaktivedanta, ocupa-se com os deveres prescritos de acordo com a sua posição de personalidade suprema. Mesmo na sua condição de criador de incontáveis mundos, Krishna, Deus, deixa claro que neste verso, que pessoalmente não tem nada a fazer, até porque suas energias e seus servos podem executar plenamente suas funções de criação, de manutenção do cosmos. Apesar disso, e mesmo assim, plenamente satisfeito em si próprio, Krishna executa os deveres e assim dá exemplo a todos. Então, as coisas de Deus são mostradas através de modelos. Este é o modelo de Deus para o modelo das nossas vidas. Se Krishna é completamente independente, suas energias e servos podem executar todas as funções de criação e manutenção, por que ele precisaria continuar a agir como exemplo, já que os seres humanos poderiam seguir os princípios do Dharma simplesmente com base em sua própria natureza espiritual e nos ensinamentos das Escrituras? Por quê? Krishna, ele sendo Deus, ele tem suas funções, tem seus servos no setor de criação, manutenção e aniquilação. Ele ainda assim, mesmo assim, ele sendo onipotente, onisciente, onipresente, sendo Deus, ele dá o exemplo para que nós, seres humanos, possamos seguir esse exemplo e seguir com o nosso Dharma. De fato, sendo Cristo a suprema personalidade de Deus, ele não tem necessidade de agir para sustentar o cosmos. Assim, a execução dos seus deveres são uma demonstração de sua infinita bondade. Krishna sabe que os seres humanos, devido à sua condição material e tendências falhas, porque a gente está aqui porque todo mundo é falho e todo mundo esqueceu de Deus. Então, a gente vem para aqui para se lembrar de Deus. E se você não quer se lembrar de Deus, vai continuar vindo até o dia que você disser, estou cheio das coisas materiais e quero lembrar de Deus e agir com o meu Dharma para Deus. Os seres humanos precisam de orientação prática. E assim, mesmo sendo autossuficiente suas energias gerindo perfeitamente no universo, Krishna age para mostrar como viver de acordo com o Dharma. Trata-se de um ato de compaixão por todos nós, mostrando como devemos nos comportar em cumprir nossos deveres sem apegos aos frutos. E reforça seu papel como mestre e guia, oferecendo-nos uma oportunidade de aprender pelo exemplo direto e seguir um caminho espiritual correto. Aprender com o próprio Deus nas escrituras sagradas que levam o conhecimento de Deus
e, nesse caminho, seguir um caminho reto, um caminho espiritual correto, que agrade a Deus. Krishna age para beneficiar todos os seres, ajudando-nos a entender como agir com desapego e seguir o Dharma, a missão, revelando seu amor e cuidado para todas as almas, porque Deus nos ama. E Deus quer que a gente volte para Ele. Como diz meu mestre espiritual, Deus não quer perfeição, Deus quer presença. E a presença que você pode ofertar a Deus é você se lembrar dele 24 horas e não se esquecer dele em 24 horas. Além disso, Krishna sabe que na condição material, as pessoas tendem a se inspirar nos líderes, nas figuras exemplares. Se ele, a suprema personalidade de Deus, não atuasse, muitos poderiam se desviar do caminho da retidão, achando que não há necessidade de agir corretamente. Então, o próprio Deus, ele é perfeito. E perfeito em si, ele é todo completo. E sendo completo, ele é completo de todas as qualidades infinitas. Mas nós, por exemplo, eu sou bondoso. Não, você tem a bondade dentro de você porque você tem a qualidade de Deus, só que em pequena quantidade. Então, você não tem que ficar colocando falsos deuses e falsos profetas na sua vida para servir de modelo. Você tem que aprender sobre Deus, se você quiser. Escrituras sagradas estão aí para falar de Deus de diversas formas, de diversas maneiras, e levar o conhecimento de Deus e esse caminho da retidão. Esse ato de misericórdia de Deus, de Krishna, é também uma demonstração de como Krishna se preocupa profundamente com cada um de nós, que somos almas condicionadas, dando-nos o meio de alcançar a liberação e o crescimento espiritual ao seguir o exemplo do próprio Deus. Ele age não por obrigação, mas para nos conduzir à iluminação, mostrando o caminho da harmonia e do serviço devocional. Então, essa consciência de Deus cabe você está exercendo ela aqui agora nesse mundo material, porque esse mundo material é cheio de artimanhas. Tem a Yoga Maya, a Yoga da ilusão, que leva você a toda hora a escorregar e a cair. E aí você, dentro dessa criação material, você deve entender que essa oportunidade que Deus nos dá para que a gente tenha as coisas materiais e tenha desejos materiais, e que enquanto a gente não tiver esgotado materialmente, a gente não vai buscar o autoconhecimento, a autorrealização e a realização em Deus. Vou repetir. A criação material deve ser entendida como uma oportunidade dada por Deus para que todos satisfaçam seus desejos materiais. E então, esgotados materialmente, buscam o autoconhecimento. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? A autorrealização, eu me realizo em Deus e não na matéria. E a realização em Deus, eu sou uma alma serva de Deus eterna, então eu tenho que servir a Deus para agradar a Deus. E ver essa criação material como fruto do transbordamento, da bondade e da misericórdia divina. É também a visão cristã apresentada por São Boaventura de Barquinoregio. Segundo este santo, há uma energia de amor que Deus quer compartilhar. Essa energia do amor de Deus é a razão pela qual o mundo passa a existir. Portanto, Deus, Krishna, aconselha a Arjuna e a todos nós: cumpre teu dever, mas sem qualquer apego aos resultados. Cumpre o teu dever, mas sem qualquer apego aos resultados. Pois agindo sem apego, alcançarás o Supremo. Mas se você cumpre seus deveres, apegados a seus deveres e aos seus resultados, e você quer ser Deus, sinto muito lhe dizer, você está na direção contrária. Cumpre teu dever, mas sem qualquer apego aos resultados, pois agindo sem apego, alcançarás o Supremo. Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 19. Esse ensinamento incentiva a prática da Karma Yoga, onde o foco está na ação correta e não nos resultados. Quem age dessa maneira, sem apego aos resultados, certamente progride rumo à meta suprema da vida, além de dar um excelente exemplo ao mundo. Cumprir o seu Swadharma, segundo a natureza interna da alma da pessoa, mantém a mente focada e tranquila e facilita o cumprimento dos seus deveres de maneira eficiente e justa. O Swadharma purifica a natureza do seu karma e qualifica você gradualmente a compreender sua essência espiritual de alma. Isso faz com que você desperte naturalmente para seu dever espiritual mais profundo. E ao chegar a esse ponto, além de continuar cumprindo com seus deveres materiais, sua consciência expande para os deveres transcendentais da alma em relação a Deus. Vou repetir. Ao chegar a esse ponto de ter a sua missão espiritual com Deus e cumprir
os seus deveres materiais também, sua consciência vai se expandir para que você entenda que você está aqui para cumprir os seus deveres transcendentais da alma neste mundo material, onde você é uma alma e deve servir a Deus. E enquanto que você não esteja esgotada materialmente, você não vai buscar o autoconhecimento, a autorrealização e realização em Deus. Por quê? Porque você vai estar olhando apenas para as coisas materiais. Eu sou Ana Cláudia Chandra, diálogo sobre o Dharma do meu mestre espiritual, Chandramukha Swami, para o dia de hoje. Com gratidão, eu encerro mais um dia. Gratidão.